Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Tatiane Jardim e o tema da nossa aula é propostas de ensino na educação de jovens e adultos. E essas propostas de ensino estão pautadas em vários aspectos, várias reflexões que nós vamos analisar a partir da contextualização da aula. Acompanhe. Se nós pensarmos nesses aspectos que estão relacionados às propostas de ensino, de educação, à atuação docente, vemos algumas perguntas e podemos elencar outras mais que nos ajudam a perceber a essência do que será tratado na nossa aula. A primeira questão: qual a relação entre ensino de qualidade e docência? Então, sabemos que o professor possui um papel fundamental na educação, ele possui uma influência marcante, significativa no processo educacional, mas também há uma série de desafios neste processo. É importante que haja, de fato, reflexões para que possamos compreender essas relações de qualidade do ensino e docência. Poderíamos trazer ainda outra pergunta que nem está destacada na contextualização, que é: quais as competências necessárias para ensinar? E assim, vemos as possibilidades que estão voltadas a essa atuação docente. Além disso, podemos pensar como os recursos utilizados em sala de aula, utilizados no trabalho com a educação de jovens e adultos, podem contribuir com a aprendizagem. Será que os materiais didáticos são de fato tão importantes, tão necessários no contexto da educação de jovens e adultos? Pensando nessas propostas, então, de ensino, como eu vou realizar essa reflexão sobre competências para ensinar, sobre os materiais didáticos que podem ser utilizados, a relação entre o currículo, aquilo que está nos documentos, não é, norteadores, como a Base Nacional Comum Curricular, como outros documentos relacionados à própria educação de jovens e adultos, e qual é a relação, como nós vamos pensar os conteúdos que precisam ser abordados, lembrando que é papel também do professor buscar estratégias para que os conteúdos eles sejam atrativos para os alunos. Então, talvez o professor vai ter que trabalhar matemática, que a princípio ele já sabe que não é uma temática muito simples. Então, uma das estratégias pode ser também pensar em exemplos, em materiais didáticos que vão ajudar nessa aproximação com o aluno. Então, quando nós pensamos no contexto da educação de jovens e adultos, será que além do livro didático, nós podemos pensar em outros materiais que vão favorecer essa aproximação do aluno com a leitura propriamente dita, do aluno com o conhecimento, com a construção de novos conhecimentos, com a curiosidade que precisa ser despertada? Então, que estratégias o professor irá utilizar? Não é? Qual é a intenção que esse professor tem ao levar tais materiais para a sala de aula? O que ele precisa fazer para ampliar o interesse dos alunos neste contexto? Então, a atuação docente, ela abrange uma série de aspectos que precisam ser considerados e que irão influenciar a aprendizagem a ser desenvolvida em sala de aula e, por que não, a trajetória do aluno, porque é comum que o aluno leve essas aprendizagens não só para o ambiente escolar, mas para a sua vida de modo geral. Competência. Quando nós pensamos
conceito, o que nos vem à mente? O que é uma pessoa, quem é uma pessoa competente? É uma pessoa que tem a possibilidade de resolver determinada situação, de conduzir determinada atividade, não é mesmo? Então, a partir desta ideia inicial, eu convido você a acompanhar no quadro esse conceito. De acordo, então, com o sociólogo suíço Perrenot, vemos que a noção de competência, essa palavra, ela designa a capacidade, olha só, de mobilizar diversos recursos cognitivos, diversos conhecimentos para enfrentar um tipo de situação. Existem várias definições para o termo competência. Talvez você pode encontrar outro autor que vai trazer também algumas características do tema. Existem, inclusive, definições pautadas com enfoques diversos, mas nós sabemos que quando pensamos no contexto da educação, que essas competências, elas são construídas, as competências que nós desenvolvemos na atuação docente, elas são desenvolvidas naquele momento de atuação, na prática propriamente dita. Então, a cada dificuldade que eu tenho em sala de aula, eu tenho a possibilidade de desenvolver uma determinada competência. A cada momento de pesquisa, de leitura, tendo aquele objetivo de solucionar um problema, trazer então possibilidades de aprendizagem para uma turma, para um aluno em especial, eu tenho a possibilidade de desenvolver determinadas competências. Então, a atuação docente, o exercício então da profissão, irá nos ajudar neste momento para olhar para o desenvolvimento dessas competências. Então, um professor que acaba de entrar em sala de aula, ter suas primeiras experiências, ele começará a desenvolver algumas competências específicas ao seu trabalho, assim como mesmo aquele professor que já tem experiência profissional, que irá desenvolver outras competências, já que a sociedade muda, as pessoas mudam e também essa necessidade de desenvolver competências variadas a partir de cada realidade. No quadro, veja também que uma pessoa não é competente em si mesma, no sentido de, como dissemos, a competência necessitar ser demonstrada em uma situação real. Então, veja, embora eu citei há pouco sobre a questão de desenvolver uma competência a partir de uma situação problema, a competência não está relacionada apenas aos momentos de dificuldade. Veja a continuidade da citação. Ser competente é, ao agir, mobilizar de forma integrada conhecimentos e atitudes mediante uma situação problema, de forma que a situação seja resolvida com eficácia, que possamos de fato contribuir com o desenvolvimento dos alunos, que possamos de fato aproveitar, por que não, as nossas experiências pessoais também no que se refere a essa mobilização de conhecimentos, de recursos cognitivos. Por quê? Eu, Tatiane, tenho experiências enquanto aluna no ambiente escolar, por exemplo. Tenho lembranças, tenho conhecimentos que foram construídos nesse espaço. Eu trago esse conhecimento, essas vivências, no momento em que eu tenho que mobilizar meu conhecimento para desenvolver determinadas competências, para resolver uma atividade, uma questão específica em sala de aula. Então, mesmo que eu não seja uma situação, problema específica, mas a proposição de uma atividade, o modo como eu vou conduzir aquela aula, o modo como eu vou conduzir
discussão, um debate na sala, na escola como um todo, alguma apresentação que aconteça, algum projeto, enfim, independente daquilo que precisa ser feito, as minhas experiências, elas serão significativas. As minhas experiências relacionadas à formação inicial, então a formação inicial voltada então aos primeiros estudos, a formação realizada na graduação, no conhecimento de autores que se dedicam sobre esta temática, nas primeiras leituras de artigos, revistas, livros em especial. Então, pode ser que eu me lembre de uma leitura que eu fiz na minha formação inicial, de um livro que eu utilizei, de uma revista que me indicaram, e esse conhecimento pode me ajudar a trazer, mobilizar esse conhecimento, essas atitudes na execução do trabalho em si. E a minha experiência em sala de aula, enquanto profissional, experiência que eu tive com uma turma específica, que pode também enriquecer as demais experiências, embora sabemos que os alunos eles possuem suas características, suas especificidades, então pode ser que mesmo ao abordar um determinado assunto com duas turmas, com alunos com uma realidade semelhante, podemos ter um trabalho completamente diferente. Mas o modo como eu vou conduzir aquela aula, de que maneira eu vou lidar com algum imprevisto. Então, pode ser que um imprevisto não esteja necessariamente ligado a um problema, mas apenas algo que você não previa e que aconteceu, então, sem um planejamento. Como você vai lidar, então, com os imprevistos? Como vamos reorganizar as práticas que estavam planejadas sem se deixar abalar, não é? Lembrando que o objetivo maior é contribuir com o desenvolvimento do aluno, é contribuir com esse interesse perante a aprendizagem, trazendo aspectos de áreas do conhecimento variadas, para que o aluno sinta-se sim capaz para realizar descobertas, para ampliar talvez o conhecimento que ele já possui dentro deste contexto. Então essa mobilização de conhecimentos, de atitudes, de experiências é fundamental nesse contexto. Competências para ensinar. Quando pensamos em competências específicas para o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula, não é uma ação muito simples pensar quais são as competências necessárias para que o professor desenvolva um bom trabalho, para que o aluno consiga aprender, se interessar pelo saber, entre outros aspectos. Por isso, vamos analisar esse termo competência a partir, então, de uma organização, um referencial que foi estruturado por Perrenot. Perrenot apresentou um referencial de 10 domínios de competências para ensinar. E esse referencial foi adotado em Genebra no ano de 1996, visando então a formação continuada desses professores. Então vemos esses professores que já possuem inicialmente uma experiência em sala de aula, que já tem uma formação pautada nos referenciais teóricos que podem ajudar o exercício da sua profissão, mas que precisam sim atualizar seus conhecimentos e lembrar, considerar alguns aspectos. Por isso, no quadro, vamos analisar esse referencial de 10 domínios, o que exatamente ele está atrelado. Então, você observará nos números 1, 2, 3, assim por diante, que há uma competência de referência. A seguir, eu vou
situações de aprendizagem. Que competências estão vinculadas, por exemplo, a esta questão? Então, trabalhar a partir dos erros de aprendizagem, os alunos apresentam algum tipo de erro, você vai retomar aquele erro para trabalhar com eles, envolver os alunos em atividades de pesquisa, de projetos, planejar sequências didáticas, está relacionado com essa organização e direção de situações de aprendizagem. Pensando no tópico 2, a competência 2, administrar a progressão das aprendizagens. Então, imagine uma sala de aula onde temos alunos diferentes, conceber situações, problemas de acordo com o nível, com o conhecimento dos alunos, é uma competência relacionada. Observar, avaliar os alunos utilizando-se de uma abordagem formativa que vai analisar não só um resultado, mas todo o contexto, todo o processo de aprendizagem. A competência 3, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Então, o professor precisa, por exemplo, administrar aquela heterogeneidade presente em sala de aula, na turma, desenvolver, ajudar os alunos a desenvolver essa cooperação. O aluno mais experiente, por exemplo, pode ajudar no momento de troca, de compartilhar como ele resolve aquele determinado problema. Quarta competência, envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho. Então, suscitar, poderia ser uma competência, o desejo de aprender, oferecer atividades opcionais de formação, trabalhar em equipe, não é? A quinta competência, então, elaborar um projeto de pesquisa, aliás, trabalhar, melhor dizendo, pulei aqui, trabalhar então esse contexto, deixa eu voltar. Agora sim, envolver um trabalho, está faltando aqui a quinta competência, mas está relacionado ao trabalho em equipe. A sexta, participar da administração da escola. Então, que experiências estão relacionadas à participação da administração da escola? De que maneira? Quando um professor coordena, quando um professor dirige a escola, quando ele estimula a participação dos alunos nos projetos que estão sendo desenvolvidos. A sétima, informar e envolver pais. Então, o professor pode dirigir reuniões, envolver os pais na construção dos saberes sobre aquilo que está sendo desenvolvido com os alunos. A oitava competência, então, o professor precisa utilizar novas tecnologias. Nesse contexto, explorar as potencialidades didáticas dos programas de acordo com os objetivos. Então, o que eu vou fazer? Como eu vou explorar esses programas e trazer esses programas para ajudar no trabalho a ser desenvolvido em sala de aula? Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. Então, quando nós pensamos na luta contra preconceitos, discriminação, na prevenção contra a violência, está relacionado com o desenvolvimento desta competência. Competência 10, administrar a sua formação contínua. Então, saber explicar as próprias práticas, por que não acolher a formação dos colegas, acolher a experiência de outros colegas de profissão, saber compartilhar seu conhecimento, saber ouvir o outro, ver o que você, mesmo sendo um profissional competente, mesmo sendo um profissional experiente, ter a oportunidade de ouvir outro profissional, saber como ele desenvolve tais atividades, que estratégias ele utiliza em sala de aula. Então,
as competências, elas são amplas. E esse referencial, ele não aborda todas as competências necessárias para a atuação docente, porque não seria possível organizar todas, são inúmeras. Depende do contexto de atuação, depende do objetivo a ser alcançado, depende da formação do professor, da personalidade do professor, enfim. Não é? Então, esses aspectos sobre as competências específicas para ensinar, elas precisam ser analisadas, mas mesmo assim temos que lembrar a amplitude desta temática. São várias as competências para ensinar e cabe a nós, educadores, buscar continuar se desenvolvendo sempre. Ação docente. Quantos aspectos estão relacionados à ação docente? O que exatamente o professor vai conduzir no seu momento de atuação em sala de aula? Às vezes, até mesmo quando ele opta por ficar em silêncio, quando ele opta por observar o comportamento dos alunos, está ali quietinho, aparentemente, pode ser que ele não esteja, a impressão que dê é que ele não está tendo nenhuma ação docente, mas até mesmo isso, até mesmo o seu silêncio, a sua observação, podem estar completamente vinculada aos seus objetivos, aos referenciais que ele utiliza. No quadro, veja, considerando então o que nós vamos desenvolver em sala de aula, o que especificamente está relacionado à ação docente, vemos algumas palavras e agora analisaremos o modo como elas estão articuladas. Então, veja, quando nós pensamos na ampliação de conhecimentos dos alunos, vemos que a mediação do professor é fundamental neste processo. Sabemos que existem dimensões relacionadas à atuação docente, ao trabalho docente, à ação docente. Temos, por exemplo, a dimensão técnica, que é uma dimensão voltada à capacidade que o educador possui de lidar com esses conteúdos. Então, como o professor vai lidar? Como ele vai conduzir aqueles conteúdos para aqueles alunos? Quais são os exemplos que ele vai trazer? Temos a dimensão estética. Então, pensando nisso, há sensibilidade no processo, na ação educativa? Há. Então, de que maneira essa sensibilidade estará presente? Temos a dimensão política. Essa dimensão está voltada à participação na construção coletiva da sociedade, na conscientização, no desenvolvimento da criticidade, na consciência dos seus direitos, dos seus deveres. E temos também a dimensão ética, que está preocupada no princípio de respeito, de solidariedade, do bem coletivo. Então, essa ampliação de conhecimentos voltadas a essas dimensões, haverá uma ampliação da conscientização por parte do aluno, até mesmo por parte do professor, já que continuamos nos desenvolvendo. E assim, essa consciência favorece o desenvolvimento de potencialidades. Essas potencialidades são fundamentais para o modo como o aluno irá reconhecer como ele irá atuar na sociedade, irá reconhecer que ele é um sujeito capaz para desenvolver tais experiências, para ingressar no mercado de trabalho e assim por diante. No quadro, veja também que, segundo Mizukami, independente da linha teórica ou proposta pedagógica adotada,
nível de ensino, tipo da escola em que atua, o professor é o principal mediador entre os conhecimentos socialmente construídos e os alunos. É ele, igualmente, fonte de modelos. Olha que interessante. Crenças, valores, conceitos, preconceitos, além de atitudes que se constituem ao lado do conteúdo específico da disciplina. Então, um professor precisa organizar diferentes situações de aprendizagem que contribuam então com o interesse, com a participação do aluno, lembrando que a ação docente realizada em sala de aula, a postura que você possui, o modo como você se relaciona com os alunos, enfim, o modo como você traz as experiências em sala de aula é fundamental para que você seja, talvez, um modelo de profissional, um exemplo de ser humano. Então, os aspectos que você pode influenciar no seu aluno são variados. E aqui eu não me refiro a ideal de perfeição, não, como se o professor fosse perfeito, fosse um modelo, não é um ideal para todos os alunos, como se ele quisesse trazer esse ideal. Mas quantos de nós, quando nós pensamos na nossa trajetória escolar, trajetória acadêmica, profissional, nós temos sim pessoas de referência, pessoas extremamente éticas, pessoas que gostavam muito de estudar, pessoas que eram extremamente comunicativas, que não distinguiam os alunos, então todos os alunos tinham voz, tinham vez, aquele professor que você sentia à vontade para perguntar, você sentia vontade para dar sugestões. Então, olha quantos aspectos são relacionados quando nós tratamos sobre esta questão da ação docente. Quantos elementos, né, pensando nessa dimensão estética, pensando na dimensão política, o que exatamente nós trazemos quando vamos trabalhar em sala de aula. Então, nós não vamos trabalhar apenas conteúdos, não que conteúdos, competências, habilidades, não que isso seja algo menor, mas pensando nessa amplitude da atuação do professor, o modo como ele conduz a sua aula, a metodologia utilizada, esse desejo que ele instiga pela aprendizagem, o fato de trazer coisas extras, materiais extras, leituras extras, informações extras, apontar canais, apontar revistas, livros, artigos que podem ser lidos pelos alunos que têm esse interesse de ampliar o seu conhecimento. Então, ele trabalha com todos e ainda apresenta esse material extra para quem quer ainda conhecer um pouco mais. Então, veja quantos aspectos estão relacionados a essa ação docente, aspectos que sim irão influenciar também o desenvolvimento, a construção do conhecimento por parte dos alunos. Vamos analisar uma situação, problema, pensar nas diferentes possibilidades para resolver essa situação. Vamos lá? Considerando então o curso realizado pela Secretaria Municipal de Educação, onde a professora Lúcia tem participado com frequência de cursos variados, ela resolveu então se matricular num curso que iria tratar assuntos que ela considerava como importantes de fato para a sua atuação profissional. Então, o módulo, ele iria abordar as competências profissionais, as características do trabalho docente
adultos eles pudessem refletir sobre as questões, lembrar de experiências vividas, de fato, pensar em como esses pontos influenciam a sua atuação. E a pergunta inicial é: como se tornar um professor que age com competência? Quais competências são necessárias ao educador nos dias de hoje? Porque sabemos que talvez daqui a 10 anos as competências elas sejam modificadas em função das mudanças existentes na sociedade. Pensando neste aspecto, o que é necessário considerar? Primeiro, o professor ele tem que ter essa consciência de que ele exerce grande influência na trajetória de formação dos seus alunos. E essa palavra aqui, trajetória, ela abrange não só a aprendizagem dos conteúdos, mas o caminho necessariamente construído, o olhar que o aluno começa a ter perante os colegas, perante outros profissionais, os professores e assim por diante. É preciso atentar-se a posicionamentos e atitudes como profissional de educação. Então, é necessário saber que não há neutralidade do trabalho docente. O professor ele precisa sim se posicionar, com certeza respeitando o posicionamento dos alunos, a opinião dos alunos, mas ele é uma pessoa que tem uma importância grande na vida dos alunos, por isso ele precisa também refletir, trazer ali elementos que são importantes nos aspectos tratados. É importante também analisar que existe, sim, uma complexidade na tarefa de ensinar. Se fosse algo simples, seria muito fácil. Olha, para ensinar temos que seguir tais passos e pronto. Então, sabemos que esse ensinar exige dos educadores contínuas reflexões e contínuas ações. Então, que competências nós temos como competências necessárias para a atuação docente? Saber ouvir, nós temos que saber compartilhar nossas experiências. Então, aquela pessoa que gosta de guardar o conhecimento para ela, essa pessoa não vai ser um bom professor, porque o professor ele é o contrário, ele sente-se feliz de compartilhar descobertas que ele realiza, ele fica muito feliz quando ele vê que o aluno quer conhecer mais sobre aquela temática, quando o aluno realiza uma pergunta, talvez o aluno fique receoso, eu vou fazer uma pergunta, o professor vai ficar bravo, mas na verdade é o oposto. Quando o aluno faz uma pergunta, é sinal que ele tenta seguir aquela linha de raciocínio, está interessado por aquela determinada temática. A partir de uma pergunta, se o professor não souber a resposta, não tem problema, o professor não é aquele que sabe todas as coisas, mas é aquele profissional experiente que vai buscar as informações, vai ampliar o conhecimento talvez que ele tenha diante de determinada temática. Talvez o professor vai falar, olha, nesse momento nós não vamos falar sobre isso, porque na próxima aula nós vamos analisar esse ponto. Então, o professor ele precisa gostar sim de compartilhar suas experiências, de refletir junto com os alunos, de ajudar no desenvolvimento da reflexão, da criatividade, entre outros aspectos. Temos nosso momento de interação. Quero que você participe. Qual é a resposta para a pergunta? Em sua opinião, quais as principais dificuldades do trabalho na IJA? Então, é a sua opinião pessoal. Você pode enviar a sua contribuição, daqui a pouco voltamos.
no trabalho a ser desenvolvido na EJA, podemos trazer alguns aspectos. O primeiro é que talvez pelo fato de ter interrompido seus estudos, ter iniciado seus estudos numa idade mais avançada, inicialmente esse aluno pode se sentir um pouco mais inseguro. Inicialmente, talvez o professor tenha que dar um acompanhamento mais efetivo ali em sala de aula. Mas isso também é muito interessante quando você observa o desenvolvimento daqueles alunos. Chegaram aqui algumas contribuições. Conceição do Araguaia, olá pessoal do Pará. Diferença de idade dos alunos, diferença e ritmo de conhecimento, sem dúvida nenhuma. A diferença de idade, imagine, nós vamos falar com jovens que têm um tipo de interesse, um tipo de lugar que frequenta e assim por diante, e aí nós precisamos realmente pensar como vamos organizar os alunos em grupos para dar conta dessas questões. Adamantina, olá São Paulo, Adamantina falou da heterogeneidade das turmas, que é exatamente isso, não só das características, mas de conhecimento efetivamente, e também Redentora, Rio Grande do Sul, lá. Acredito que nem todos os profissionais estão preparados para trabalhar com esse público. É importante lembrar também que muitas etapas de formação do aluno foram queimadas, entre aspas. Logo, essas lacunas existentes exigem mais da ação do professor, que é isso que nós estávamos falando. Talvez, inicialmente, esse aluno precise realmente de mais atenção. Você vai ter que apontar alguns aspectos que a princípio você acreditaria que já deveriam estar resolvidos. E também outro ponto é que você vai trabalhar com algo um pouco mais simples, talvez para o olhar de algumas pessoas, um conteúdo um pouco mais simples, mas trabalhar aquele conteúdo de diferentes maneiras para que aquele conteúdo seja compreendido é fundamental nesse conceito da EJA, nesse contexto da EJA, e acaba sendo também uma prática bastante interessante saber que você contribuiu com aquele processo de ensino. Conteúdos. Quantos conteúdos nós vamos tratar no trabalho com a EJA? Depende de vários aspectos, depende da área de atuação, depende do conhecimento que os alunos possuem. Então, vamos juntos analisar alguns aspectos que precisam ser considerados quando nós pensamos nos conteúdos a serem desenvolvidos no contexto da EJA. Acompanhe. É necessário, então, considerar os conteúdos apresentados nos documentos oficiais. Então, você vai atuar na EJA. Você precisa descobrir quais são os últimos documentos que abordam, então, características, reflexões, conteúdos relacionados, no caso, na EJA. O professor precisa dominar os conteúdos que devem ser ensinados para os alunos. Nós podemos variar ali as estratégias utilizadas, os materiais utilizados, mas se o professor não domina aquele conhecimento específico, a dificuldade será muito grande. Ele não vai ter a segurança para ajudar nesse processo de construção de conhecimento dos alunos. Vemos que é necessário que o professor faça com que esses conteúdos sejam atrativos para os alunos. Então, que exemplos serão dados para que o aluno perceba a relação daquilo que está estudando com efetivamente a sua vida cotidiana. Você já deve ter tido a oportunidade de estudar um conteúdo e pensar, nossa, mas quando eu vou utilizar esse conhecimento? Para que eu aprendo sobre este assunto? Então,
identificar as possibilidades, então por que é importante conhecer aquele conteúdo, quando ele consegue ajudar o aluno a estabelecer paralelos com o seu cotidiano, ou talvez não só com o seu cotidiano nesse momento, mas com as suas experiências futuras, o interesse do aluno também pode ser ampliado. No quadro, vemos que os mesmos conteúdos podem ser, então, sejam tratados de maneiras diferentes em diferentes momentos da escolaridade, de forma a serem revisitados em função das possibilidades de compreensão que se alteram pela contínua construção de conhecimentos. Então, veja, talvez um determinado conteúdo que vai ser visto no início do ano letivo e que talvez no final do ano letivo possa ser retomado, que talvez no ano seguinte também possa ser revisitado, porque o objetivo também do professor é promover esse avanço contínuo, promover a ampliação dos conhecimentos dos alunos. Então, a partir do domínio dos conteúdos que o professor tem, ele tem essa possibilidade de ajudar nessa construção contínua de conhecimentos em função da complexidade conceitual de determinados conteúdos. Vemos também nesse aspecto alguns elementos relacionados aos conteúdos. Então, quando nós pensamos nos conteúdos conceituais, por exemplo, vemos que eles se referem ao conjunto de fatos, de objetos, de símbolos que serão estudados. Então, eu posso pensar, o que será aprendido? Está relacionado aos conteúdos conceituais. Quando pensamos nos conteúdos, então, procedimentais, que incluem regras, técnicas, métodos. Então, veja, a palavra é procedimentos, a palavra que está relacionada a isso. Então, regras, técnicas, métodos, como aquele determinado conteúdo será abordado, como vamos tratar o saber fazer efetivamente em sala de aula. E também podemos trazer a ideia dos conteúdos atitudinais, que englobam conteúdos que podem ser agrupados nos valores, nas atitudes, nas normas. E assim, podemos pensar como esse conteúdo estará presente nas suas ações. Então, não é simplesmente estudar o conteúdo X. Isso nós podemos pensar em qualquer área do conhecimento. Vamos analisar um conceito. Esse conceito ele está relacionado a uma temática maior, ok? Como nós vamos analisar esses aspectos? Por que esse conteúdo ele é tão importante para o aluno? O que efetivamente será modificado no cotidiano do aluno se ele se ele de fato construir um conhecimento a partir do conceito apresentado, que vai ser modificado? Será que ao final da aula, depois que esse conceito for explorado, depois que o aluno estabelecer relações com o seu cotidiano, com algo que ele ouviu na televisão, com uma leitura que ele realizou, será que ele terá o mesmo olhar? Ou será que seu olhar foi ampliado? Então, precisamos olhar para os conteúdos como uma possibilidade não apenas de conhecer um conceito, de conhecer um assunto, mas uma possibilidade para, sim, a partir de determinado conceito, a partir de determinado conteúdo, de determinado assunto, ampliar o interesse do aluno sobre aquela temática, apresentar, ajudar o aluno a conhecer do que se refere àquela temática, no caso de um conteúdo, de um conceito que ele nunca tinha ouvido falar. O professor vai trazer exemplos que estão relacionados com aquela temática no seu cotidiano.
sobre o estudo desse conteúdo. Proposta curricular. Então, quando nós falamos em proposta curricular, o que vem à nossa mente? É uma organização, não é? A apresentação de aprendizagens que precisam ser desenvolvidas, o modo como as aprendizagens serão abordadas com os alunos, entre outros aspectos. Por isso, acompanhe. Pensando, então, no currículo, efetivamente, pensando no documento que determina como os conteúdos serão trabalhados, vemos a necessidade de nos afastar do tradicionalismo simplista, como se fosse uma folha, uma organização, um arquivo contendo o que o meu aluno precisa aprender, simples assim, e aquela postura tradicional do professor que apresenta aquele conteúdo de modo expositivo, que não estabelece relações com a realidade, sendo que o nosso objetivo é justamente conectar-se à realidade do aluno, trazer exemplos para que ajudem o aluno a compreender melhor todos os aspectos que estão relacionados àquela temática. Aí podemos analisar a BNCC, que é o documento que apresenta quais são as aprendizagens consideradas como essenciais e que precisam ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Sabemos que há uma necessidade de atualização dos currículos pautada, então, na BNCC, a partir da BNCC. Muitas estratégias, então, devem ser revistas a partir do documento. Pensando na educação de jovens e adultos, há, inclusive, críticas sobre a falta de orientações específicas para a educação de jovens e adultos. E quando esses profissionais, as pessoas que estavam envolvidas na elaboração do documento, foram questionadas, quando elas são questionadas sobre essa questão, elas dizem que não, que a educação de jovens e adultos ela está contemplada no documento, já que se refere a uma modalidade da educação básica. Então, como se todas as aprendizagens contidas nos componentes curriculares estão relacionadas ao trabalho da EJA também. As competências, as habilidades que precisam ser desenvolvidas estão relacionadas ao trabalho com a EJA. Mas quando você olha um tópico, um trabalho em especial, uma orientação específica, não há no documento e isso é de fato alvo de críticas. Mas existem vários aspectos presentes no documento que podem sim ser incorporados, considerados, quando o professor vai analisar os conhecimentos, o currículo efetivo, não é, que vai ser desenvolvido com os alunos. No quadro, analise, por exemplo, os segmentos que estão relacionados à EJA. Temos o primeiro e segundo segmentos, que estão voltados ao ensino fundamental. O primeiro segmento aos anos iniciais do ensino fundamental e o segundo segmento aos anos finais da educação do ensino fundamental. Lembrando que no trabalho a ser desenvolvido nos anos iniciais, o trabalho está pautado na língua portuguesa, está pautado na matemática, está pautado nos estudos da sociedade e da natureza. Pensando no segundo segmento do ensino fundamental, aí nós temos os outros componentes curriculares, língua portuguesa, língua estrangeira, história, geografia, matemática, ciências naturais, arte, educação física e assim por diante. Então, vemos também o terceiro segmento, que se o primeiro e o segundo estava voltado ao trabalho a ser desenvolvido no ensino fundamental, vemos então que o terceiro segmento
desenvolvido no ensino médio. E existem muitos aspectos relacionados ao trabalho, então, na EJA. Entre eles, vamos abordar alguns aqui na tela. É possível trabalhar a educação de jovens e adultos no contexto presencial, lembrando que a oferta da EJA ela é realizada no que se refere ao ensino fundamental para os jovens a partir de 15 anos de idade, no ensino médio para jovens a partir de 18 anos de idade que tenham cursado o ensino fundamental. A EJA também pode ser ofertada no ensino médio na educação à distância e temos essa possibilidade de exames supletivos, que é um exame de conclusão de estudos, é uma prova de certificação autorizada pelo MEC. Então, ainda temos muitos avanços no contexto da educação de jovens e adultos, o acesso ao estudo efetivamente, inclusive essa possibilidade de educação à distância, mas mesmo assim é possível identificar algumas lacunas no que se refere à divulgação, então, de informações relacionadas a esse público, até mesmo ações efetivas, porque uma coisa é o aluno saber que existe a modalidade da EJA. Eu sei que naquela escola é possível, então, jovens e adultos darem continuidade aos seus estudos, iniciarem seus estudos e assim por diante. Outra questão é o aluno sentir-se motivado, resolver, então, procurar a escola, matricular-se. Então, esses aspectos, talvez, voltados a projetos de divulgação, de ações concretas que ajudem quem de fato está fora do ambiente escolar, são ações necessárias e que podem enriquecer, então, as experiências relacionadas no ambiente escolar, por que não desenvolver ações com os próprios alunos que estão matriculados na EJA para convidar, para compartilhar suas experiências para outros alunos que estavam na mesma situação que eles. Então, há uma identificação com a situação em questão, algo que é muito interessante. Então, um aluno que passa pela mesma situação, ao compartilhar sua experiência, tem um olhar diferente do que se fosse um professor que teve uma outra formação e não estava vinculado a esse processo. Materiais didáticos. Gosto muito de falar sobre materiais didáticos para o trabalho a ser desenvolvido na EJA. Por quê? Porque não há limites, nós podemos utilizar a nossa criatividade, podemos pensar em materiais que estejam voltados com os interesses, com as necessidades da turma que vamos trabalhar. Então, essa relação, essa proximidade, esse diálogo, ele é necessário para que possamos fazer escolhas que sejam de fato interessantes, porque senão eu posso escolher, materiais didáticos, já sei. Além do livro, eu gosto muito de poesia, então vou trabalhar com os alunos com poesia, vou trabalhar com os alunos com esporte, vou trabalhar com os alunos, posso trabalhar com várias temáticas. Mas se não for uma área tão atrativa para os alunos, uma temática tão atrativa para os alunos, como eu vou estabelecer então paralelos com o trabalho a ser desenvolvido? Então, pensando neste contexto, acompanhe. De acordo com Platzer, independentemente do nível ou da modalidade de ensino em que o professor possa atuar, ele terá que organizar suas aulas, pensando então nesse planejamento, no plano de aula, atentando, entre outros elementos, aos materiais didáticos selecionados, que sejam coerentes aos objetivos a serem alcançados junto aos educandos. E não material didático porque o professor gosta, porque ele se identifica.
precisa ser um material que seja coerente com a proposta a ser desenvolvida. Nesse aspecto, vemos que o Zóboli destaca que o livro didático se constitui em instrumento ao docente no que se refere à organização do seu trabalho pedagógico. Então, quando nós temos ali um livro, que o professor, no livro didático, que o professor identifica que ele tem uma coerência, que ele vai ajudar a alcançar os objetivos da turma, de fato, já há uma organização prévia na simples disponibilização das informações contidas no livro. Mas, então, nesse modo, de fato, ele é visto como um apoio para o trabalho pedagógico. Só que antes da utilização do livro didático, o educador deverá ler cada assunto que será abordado. Ele deve assinalar as principais ideias, determinar quais são os objetivos do assunto da aula, entre outras ações. Então, ao escolher um material didático, a ideia, nem sempre o profissional ele tem essa possibilidade de escolha. Talvez ele está numa instituição que o livro didático já foi previamente determinado pela coordenação, pelo município, pelo estado e assim por diante. Mas quando ele tem essa possibilidade de analisar os materiais didáticos, ele precisa ter ciência de tudo que será abordado para saber se aquele material caminha de acordo com os objetivos da turma. Como eu vou conduzir aquelas atividades? Ou, metade das atividades ali, elas são importantes, a outra metade não é significativa para os alunos. Será que nós vamos utilizar esse material? E precisamos analisar outros aspectos ainda, como a não infantilização dos materiais, né? Do modo como nós vamos conduzir as aulas. Talvez precisamos analisar as imagens, os exemplos que estão presentes neste material didático. No quadro, você observa ainda, além do livro didático, outros aspectos que podem ser tratados. Por que não selecionar jornal, reportagens, independente da área de atuação? Você pode estabelecer paralelos com materiais variados. Por que não trazer literatura de cordel? Mas eu não vou trabalhar com esse conteúdo específico. Não, é a partir deste conteúdo, a partir desse material didático, o que será feito, as reflexões que serão oportunizadas, o que vem depois, o que vem dando continuidade a essa questão. Por que não trazer receitas? Por que não trazer poemas? Por que não trazer folhas de propaganda, letras de música? Afinal de contas, sabemos que os materiais que nós escolhemos, eles vão ajudar o aluno a estabelecer uma relação com o seu cotidiano. O seu olhar para aquela determinada situação e, consequentemente, para os conteúdos que precisam ser tratados. Então, os recursos que serão utilizados também, então vamos abordar materiais como computador, vamos assistir então reportagens na televisão, vamos analisar de que forma aquela reportagem tem relação com o que deve ser estudado, vamos trazer aspectos que vão analisar ali, que vão, aliás, explorar papéis diferentes, sucata, o que exatamente será feito e quais as possibilidades a partir dos objetivos a serem alcançados. O aluno ele gosta também de se surpreender, então ter uma proposta, ter um material que ele não espera, uma reportagem sobre um tema específico, uma entrevista com uma pessoa que está relacionada, que viveu em determinado período histórico, enfim, independente de qual componente curricular for trabalhado, é necessário pensar nos materiais
materiais didáticos, é necessário pensar na forma como vamos conduzir aquela atividade. É importante pensar na continuidade das aprendizagens. Aquele aluno que tiver interesse em continuar pesquisando sobre a temática, eu posso passar exercícios extras, eu posso indicar sites, indicar livros para que ele amplie o seu conhecimento sobre o assunto. Talvez eu não vou usar determinado livro didático com aquela turma, mas eu sei de um livro didático que pode ajudar aquele aluno com aquela especificidade. Então, também posso trazer essa sugestão para enriquecer a experiência e o conhecimento do aluno. Ainda no que se refere, então, ao contexto de conteúdos, há reflexões tão necessárias sobre a atuação docente, sobre a aprendizagem. Vamos analisar uma situação problema. Pensando, então, num curso desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, em conteúdos a serem trabalhados especificamente na educação de jovens e adultos, o professor Fernando, que é o professor responsável pelo módulo, propôs novamente uma organização em círculo, já que essa estratégia de colocar os alunos em círculo é uma estratégia que faz com que os alunos sintam-se à vontade, todos podem se observar e todos sentem que têm esse direito de falar. A partir dessa questão, temos a pergunta: quais conteúdos deverão ser oferecidos a esse público, considerando os diferentes segmentos de ensino dessa modalidade de educação? Então, temos vários aspectos que podem ser elencados, pensando em documentos específicos que vão citar, que vão trazer informações relacionadas à educação de jovens e adultos. Temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. Temos a proposta curricular para o primeiro segmento da EJA, proposta curricular para o segundo segmento da EJA e assim por diante. Então, a necessidade de trazer realmente esses documentos para dar uma orientação, para influenciar as reflexões dos professores. Essa reflexão, ela irá considerar os componentes curriculares, quais as características desses componentes curriculares, quais são as habilidades, as competências esperadas para que o professor desenvolva um trabalho que contribua, sim, com aprendizagens consideradas como essenciais, como é o caso da Base Nacional Comum Curricular, que traz essas aprendizagens consideradas como essenciais. A educação de jovens e adultos está inserida no contexto da educação básica. Então, a necessidade de considerar no processo de ensino-aprendizagem as especificidades do público que frequenta essa modalidade de ensino. E a partir de aspectos variados, a partir da análise dos documentos oficiais, a partir da consciência sobre a clareza dos objetivos, nós podemos analisar um tema comum a diferentes componentes curriculares, por exemplo, variação linguística. A partir do tema variação linguística, eu vou trabalhar as características das regiões, vou trabalhar as práticas culturais das regiões, vou trazer esportes realizados naquela determinada região. Eu posso trazer inúmeros exemplos, inúmeras temáticas que vão ajudar a partir dos documentos vigentes, a partir dos componentes curriculares abordados, ampliando assim o olhar que o aluno possui para
a aprendizagem. Então, o professor, ele tem que considerar que um conteúdo está relacionado ao outro, que oportuniza novas experiências, que oportuniza novas descobertas, que faz com que o aluno sinta-se mais à vontade para pesquisar, algo que ele não se sentia tão à vontade anteriormente, pode ganhar um novo sentido a partir das experiências que foram compartilhadas, quando as experiências que foram compartilhadas, o momento de contar a sua vivência, de ouvir a vivência do outro, de ouvir histórias de outras pessoas, profissionais que fizeram parte da educação de jovens e adultos e que depois de algum tempo estão inseridos no mercado de trabalho, que compartilham suas experiências, alunos que tornaram-se professores e tantas outras experiências mais. Então, é importante pensar neste contexto maior, é importante sim ver o que a instituição de ensino também coloca a partir dos documentos vigentes, as adaptações que os currículos precisam sofrer a partir da determinação, da elaboração de novos documentos. Então, algo que já era visto de algum tempo de uma maneira que precisa sofrer algumas mudanças a partir de documentos vigentes. Então, esses aspectos são importantes, são fundamentais para o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. Teremos agora nosso momento de interação. Você já participou do Kahoot? Você precisa colocar www.kahoot.it e aí teremos um número PIN que eu já vou te mostrar. Você vai colocar esse número PIN 7576308 e a partir do seu número PIN você vai registrar ali o seu nome, uma sigla, seu sobrenome, como você achar melhor. Eu vou dar início então ao jogo e teremos algumas perguntas relacionadas à nossa disciplina. Então eu vou repetir rapidinho que você possa então participar. Isso, algumas pessoas estão chegando, é isso mesmo, ó. Vou repetir o número PIN 7576308 e eu vou iniciar as perguntas. Vou fazer a pergunta e no seu celular você vai identificar uma forma geométrica que está relacionada à resposta correta, certo? Então temos aqui já 3 pessoas participando. Vou repetir pela última vez: www.kahoot.it. E se você não conseguir conectar-se, não tem problema, você pode participar aí de onde você está, tentar responder as perguntas e saber se você conseguiu identificar os principais aspectos relacionados à temática da nossa aula. Vamos lá? E ainda assim é um jogo divertido porque tem uma pontuação, vamos ver quem será o vencedor. Iniciando então o nosso jogo. Primeira pergunta. De acordo com Perrenot, competência significa capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos, impossibilidade de mobilizar diversos recursos cognitivos, capacidade de memorização de modo exclusivo ou impossibilidade de aprender por meio da memorização. Então, qual seria a resposta correta, de acordo com Perrenot, para o significado do conceito competência? Olha só, então a resposta correta seria capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos. Então ficou ali meio a meio. Vamos ver quem respondeu rapidamente essa pergunta. Guilherme em primeiro lugar, ECM em segundo, Patrícia, JCS, Martins. Vamos ver se esse placar vai ser modificado ou vai ficar assim até o final. Próxima pergunta. Ainda sobre as competências, é correto afirmar? Existe uma única competência no ensino da EJA? Existem várias competências para ensinar? A definição de competência insiste em 2 aspectos apenas? A competência está relacionada à padronização do ensino? Qual é a resposta correta?
Tempo acabando. Olha só, a resposta correta está ali. Existem várias competências para ensinar. Não há uma única competência para ensinar na EJA. Vamos ver, o placar sofreu uma leve modificação. Próxima pergunta. Sobre a dimensão técnica, é correto afirmar: refere-se à capacidade de lidar com os conteúdos? Refere-se à presença da sensibilidade no processo de ensino? Refere-se à participação na construção coletiva? Refere-se à comparação entre os alunos? Dimensão técnica. Vamos lá, o tempo está acabando. E a resposta correta refere-se na capacidade de lidar com os conteúdos. Como o professor vai lidar com aquele conteúdo, trazer os exemplos. Olha só, leve modificação novamente e vamos. Faltam duas perguntas. A proposta curricular para o segmento da EJA aborda conteúdos considerando os anos iniciais: artes, educação física e língua portuguesa, habilidades manuais, matemática e ciências, língua portuguesa, matemática, estudos de sociedade e natureza, matemática, educação física e trabalhos manuais, no que se refere ao primeiro segmento. Então, seria os anos iniciais do ensino fundamental, compatível aos anos iniciais. E a resposta correta é... Vamos lá. Olha só, língua portuguesa, matemática e estudos da sociedade é a resposta correta. E agora vamos para a nossa última pergunta. No que se refere aos conteúdos procedimentais, é correto afirmar: englobam valores, atitudes e normas? Englobam conhecimento de fatos? Inclui a padronização do conhecimento ou inclui regras, técnicas, métodos? Então, olha, procedimentais, está relacionado aos procedimentos. Temos aí os segundos finais e a resposta correta está identificada na... Vamos lá, vamos ver. Olha só, inclui regras, técnicas e métodos. E agora vamos conhecer o nosso placar, o nosso pódio. Em terceiro lugar, vacina sim, ótimo, hashtag vacina sim. Em segundo lugar, ECM. Em primeiríssimo lugar, vamos ver quem será. Marcos Souza. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que você tenha se divertido e aprendido ao mesmo tempo. E a partir dessas questões você pode ver quais são os pontos que precisam ser retomados, certo? Recapitulando, então, o que é importante, o que é fundamental na nossa aula, o que foi abordado na nossa aula. Nós trabalhamos inicialmente com o conceito competência, vendo que, de acordo com o sociólogo Perrenot, está relacionado com essa capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar uma situação, para resolver uma situação. Analisamos algumas competências relacionadas ao ato de ensinar. Que competências é essa que o professor precisa conduzir, organizar e dirigir as situações de aprendizagem, envolver os alunos em suas aprendizagens, participar ali da administração da escola, entre outros aspectos. Analisamos a ação docente como uma ação que está voltada à ampliação de conhecimentos, ao desenvolvimento da conscientização, à ampliação das potencialidades dos alunos. Ao falar sobre conteúdos, vimos que de fato é importante tornar esses conteúdos atrativos para os alunos. Vale destacar que muitas pessoas acham que o trabalho com a EJA está relacionado apenas a aprender a ler e escrever, mas esses alunos vão ter contato com outros componentes curriculares, com outros conteúdos, e é necessário uma atenção especial para esses conteúdos que estão voltados a uma proposta curricular relacionada a documentos vigentes, como as diretrizes curriculares para a EJA, a Base Nacional Comum Curricular e assim por diante. E também falamos sobre a utilização de materiais didáticos
trabalho a ser desenvolvido com a EJA, o cuidado para que esse material não tenha um caráter muito infantil, independente de qual seja esse componente curricular a ser trabalhado, a área de conhecimento a ser trabalhada, nós podemos trazer textos, reportagens, fazer jogos, por que não? Jogos que vão ajudar o aluno a aprender e se desenvolver ao mesmo tempo. Então, de que maneira nós vamos ampliar o nosso olhar e saber que podemos contar com um livro didático? Podemos, mas não precisamos ficar presos a esse livro didático. Então, mas isso também vai sofrer uma influência da instituição que você vai atuar, se a instituição já adota um determinado material, se esse material já vem do governo, de uma instância municipal, uma instância estadual, federal e assim por diante. Então, veja quantos pontos que estão relacionados ao trabalho em sala de aula, as propostas que serão trazidas para os alunos. Então, poderíamos trazer muitos outros elementos que vão influenciar a atuação do profissional que vai contribuir, vai realizar uma mediação importante na vida dos alunos da EJA. E isso pode te dar um orgulho muito grande, porque você sabe da sua importância, a importância da sua mediação na construção do conhecimento desse aluno, na ampliação do olhar que esse aluno tem para o conhecimento a partir das atividades realizadas. Foi um prazer estar com você ao longo dessa disciplina. Eu espero que você tenha gostado, que você continue estudando sobre esta temática. Um grande abraço, muito sucesso profissional para você e até a próxima. Tchau, tchau!